eu estava pregando na primeira igreja batista aqui de São Paulo, e eu estava em Campinas, e um pastor da igreja foi me buscar, um dos pastores da igreja. E no caminho ele veio me contando a sua história, e eu confesso que eu fiquei muito emocionado, porque ele me disse: pastor, o senhor não me conhece, eu posso me contar a minha história? Eu falei: claro. E disse: eu era um grande empresário, bem casado, 2 filhos, morava num apartamento maravilhoso, tinha dinheiro, tinha conforto, fazia as viagens mais bonitas, para lugares mais bonitos. E num dia, um dos meus amigos de viagem me fez uma proposta, e eu loucamente aceitei a aventura. Eu entrei no banheiro, e ele estava cheirando um papelote de cocaína. E ele disse: olha, é uma coisa extraordinária, se você quiser experimentar, fique à vontade. Se você também não gostar, você deixa para lá. E ele loucamente aceitou a proposta e cheirou o primeiro papelote. E veio o segundo, veio o terceiro, e aí veio o vício. E aí ele não conseguia mais contornar a situação, veio a crise familiar, veio a crise conjugal, veio o colapso nos negócios, vieram 10 internações, as mais diferentes clínicas, daqui a pouco veio o crack, daqui a pouco veio a total dependência. E ele vendo a sua família sendo desconstruída diante dos seus olhos. Aí um dia chegou em casa de madrugada, viu a mãe chorando, a esposa chorando, os filhos chorando. E ele, não querendo mais ver tanto sofrimento, resolveu se alienar. Pegou uma mala como se fosse fazer uma viagem e foi para a rua. Passou 7 anos como morador de rua em São Paulo, debaixo dos viadutos, nas marquises, nas calçadas. Virou um ser humano destruído, cada dia mais, para manter-se nas drogas. Ele dormiu quase 5 anos debaixo da marquise da primeira igreja batista de São Paulo, quando ele estava completamente arruinado, já tossindo sangue num viaduto de madrugada. Uma irmã que vinha de uma vigília de oração passa por ele, vê-o tossindo sangue naquele viaduto, e se você ainda não morreu diante de uma desgraça de vida dessa que você está vivendo, é porque Deus tem um plano na sua vida. Naquela semana, porque a família dele achava que já tinha morrido, ele estava 6 meses sem tomar um banho, barbudo, cabeludo, sujo, mal cheiroso. De noite, a sua filha passando numa das praças de São Paulo, olha um homem barbudo, cabeludo, cheio de trapos, olha de novo, olha outra vez, baixa o vidro, abre a porta, sai correndo, diz: papai, 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 e o abraça, e o leva para casa. E ali ele conheceu o evangelho, e ali ele foi liberto das drogas. E este homem hoje é um dos pastores da igreja onde ele dormia debaixo da marquise por mais de 5 anos. Deus restaurou o seu casamento, Deus restaurou os seus filhos, Deus restaurou os seus negócios, Deus restaurou a sua saúde, Deus restaurou a sua dignidade. Jesus mudou a história dele, e hoje ele é um missionário, hoje ele é um escritor. Hoje Deus tem usado a vida dele para alertar milhares, milhões de jovens e adolescentes dessa nação. Sabe o que significa isso, irmão? É o poder do evangelho de Jesus Cristo, que pega uma pessoa que é sucata humana e transforma esta pessoa num instrumento de bênção para o mundo. Que poder tem este evangelho? Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É neste evangelho que se revela a justiça de Deus. Quando você crê neste evangelho, a Bíblia diz que Deus declara você justo. Deus declara você quites com a lei, quites com a justiça. Declara você perdoado. E coloca na sua conta toda a infinita justiça de Cristo. E você agora, então, está sem qualquer condenação sobre a sua vida, porque você está com o seu nome no livro da vida, você está com o Espírito Santo habitando em você, selado pelo Espírito Santo como propriedade exclusiva de Deus. Este é o evangelho que nós anunciamos. Este é o evangelho das Escrituras. Este é o evangelho que tem sustentado esta igreja. E este é o evangelho que esta igreja certamente vai desejar continuar pregando até que Jesus Cristo volte para nossa resgate, para estarmos para sempre com Ele. Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Amém.